como é que é essa parte de fazer o diagnóstico, depois, né, planejar e depois executar e ver o projeto pronto? Essa mudança, você chegou a acompanhar tudo, assim, e ver a mudança nas famílias, Nas na vida famílias, mesmo, no na cotidiano das vida das pessoas? pessoas. Estou tentando resgatar. Aqui, ó, tem muitos casos assim que cortam nosso coração, porque, por exemplo, você não imagina que tem pessoas que não têm uma fossa em casa. Pra gente é Não é isso? impressionante, né? E eu lembro que em uma comunidade no interior de Ouro Preto tem um rio. E, assim, para mim foi a situação mais marcante, que a gente foi fazer o projeto dessa comunidade, o projeto Uhum, de esgotamento e dessa etapa de diagnóstico. uhum. Eu lembro, assim, da moça, eu lembro do nome da moça, da família, que a gente bateu na porta, oi, tudo bem? E ela, oi, tudo bem? Eu falei, olha, a gente tá fazendo um projeto, expliquei. Você pode nos mostrar, por favor, onde fica a sua fossa? Ela, então, não tem fossa aqui. Aí eu falei, mas quando dá descarga, para ela entender, assim, eu falei, a gente foi cavando, cavando. Eu, calma. Quando dá descarga, vai pra onde? Ela tem um cano. E a gente foi seguindo o cano até Uhum. o rio. E eu falei, vai lá dentro e dá descarga, por favor. Aí ela deu descarga e a gente viu o jato d'água indo direto para o rio. Para um rio que é ali, faz parte da bacia do Rio das Velhas, que é uma bacia Sim, super importante. Esse caso me marcou muito porque para ela era normal você lançar, né, o esgoto sanitário direto ali no córrego. E ela foi tão solícita, ela abriu as portas da casa dela para executar, o pessoal foi depois, eu só acompanhei fotos, né? uhum. Só que eu voltei lá não como engenheira, eu voltei lá como turista, porque é um distrito, Ouro Preto, né? Os distritos ali, eles são muito turísticos. E eu voltei lá, assim, e eu fiquei feliz em passar pelaquela comunidade e ver tudo que eu tinha feito 2 anos atrás e né, realmente ver ali que foi um benefício não só para aquela comunidade, mas para as comunidades que estão depois do rio. Sim. Porque aquele rio ele vai seguindo ali e ele vai ser usado para abastecimento, crianças vão tomar banho no rio, é uma área rural, assim. É. Mas para mim é gratificante, eu amo. E eu gosto também de voltar e pensar no projeto. Eu gosto de AutoCAD, tem gente que fala que AutoCAD, não suporta AutoCAD. Eu gosto do AutoCAD porque para mim a gente consegue ele fazer todas as, né? Eu aprendi nele, então É. eu já conheço tudo dele. E o pessoal faz o 3D, eu falei, não, mas deixa eu ver aqui no AutoCAD, que aí eu já e imprime a planta, mostra para ela. Para mim isso é muito gratificante, eu mostrar para ela o projeto, falar assim, olha, Sim. aqui vai ser isso e isso. Você concorda que na sua casa, porque a gente tá em uma propriedade privada, né? Uhum. E redes, é muito bom também trabalhar com essas redes mais grandes, né? Mas está enterrado, a gente acaba não vendo ali É as verdade. pessoas que se beneficiam. É. E falando sobre mudanças climáticas, né? A gente estava falando, eu tenho um termo que é um pouco mais antigo, que eu descobri Ah, agora com você, que na verdade já tem um novo termo, né? Que é, eu falava muito de cidades inteligentes, cidades agora você inteligentes, me trouxe um termo que é cidades resilientes, que eu achei super resilientes. interessante. Isso, porque antes a gente imaginava as cidades inteligentes, aquela coisa futurística. A gente imaginava que, não sei, os carros iam voar. É. Era aquela coisa bem realmente tecnológica. Hoje, não. Hoje a gente pensa o que é uma cidade inteligente. É uma cidade resiliente. Que com um evento extremo, como por exemplo uma chuva forte, fora do padrão climático, essa cidade ela vai conseguir se comportar. Ela não vai Uhum. ter ali inundações, enchentes e todas as tragédias que a gente vê no noticiário no período chuvoso. Então, hoje, uma cidade resiliente, ela está adaptada a essas mudanças climáticas, que a gente chama de eventos extremos, que desde Uhum. o calor extremo às chuvas extremas. É, a gente tava falando desse El Niño, né? Que tá, a gente Sim, tá todo mundo sabendo, né? Assim, sim, com é, medo um pouco, né? De como que vai ser, porque ainda que a gente já consiga ter, né, essa visão de como que pode, né, tudo que pode representar, né, esses eventos sim. climáticos. É porque a gente não consegue prever. É Então, difícil. Vai ter, né? A gente já está esperando 90% de realmente ser um super El Ninho. aham, E no Brasil a gente tem esses dois fenômenos, né? É o Laninha e o El Ninho. O Laninha, ele tem características diferentes, então a gente está saindo de um agora e esperando o El Ninho. uhum, E o que a gente espera, né, é aqueles eventos de 2024, né, chuvas extremas no sul, principalmente lá no Rio pois Grande do é. Sul. E mais seco no Nordeste. Então a gente tem aí que se preparar para esses dois cenários. Mas a Uhum. gente não consegue prever
qual e qual vai ser a chuva. Porque pode chover, por exemplo, 1000 milímetros, mas essa chuva ela pode ser espaçada ali em dias, parar de chover 3 dias. Ou não, pode vir esses 1000 milímetros e cair assim em 2 semanas, como já aconteceu. E aí ser um estrago muito, muito maior. Por isso que a gente precisa ter uma cidade resiliente, que é uma cidade preparada para os eventos extremos. Que é, na verdade, assim, quando eu fico pensando nisso, me veio assim um questionamento de ainda tem jeito, sabe? Da gente tem jeito. Tem jeito, é difícil, mas tem jeito. Por quê? A gente não precisa comprar tecnologia de fora. Eu recentemente participei de uma reunião com algumas pessoas do poder público, né, vereadores, secretários, e eles falaram, estamos indo para a Espanha fazer uma viagem para ver as soluções que eles estão lá. Isso foi no caso de Ubá, né, que recentemente aqui em Minas Gerais a gente teve aquela tragédia na zona da Mata Mineira. E aí eu não tive a oportunidade de falar com ele, com esse moço, mas eu espero que ele esteja vendo. Não precisa ir para a Espanha, gente, não precisa ir para... Porque nós temos tecnologias aqui. A universidade está muito aberta, então a gente tem soluções, sim, a gente precisa de governança. Sim. E o que seria essa governança? Ok, o prefeito, ele vai ficar ali 4 anos, talvez 8, mas a gente precisa dos planos. E aí aqueles dados que eu falei para você, né? Que no Brasil hoje nós temos o quê? Mais de 5 mil, né? 5.500 municípios. 5.569. E nós temos o Sistema Nacional de Informação do Saneamento Básico, é o SINISA. Qualquer pessoa pode acessar esses dados lá e ter os diagnósticos dos anos passados. Para você ter ideia, desses 5 mil municípios que nós temos, mais de 4 mil enviaram informações. As informações que foram enviadas para compor esse sistema, né? Compor esse banco de dados. E desses 5 mil, vou colar aqui que eu colei na minha mão, mas aí depois vocês cortam. Desses 5 mil, mais de 1.900, desses 5 mil municípios que enviaram a documentação para compor, né, o sistema de informação do saneamento básico, mais de 1.900 declararam que o seu município, ele é um município que tem uma situação crítica, ou seja, ele está ali mais propenso a sofrer de eventos extremos. Sim. Só que desses 1.900, apenas 180 tem plano tem o plano de drenagem urbana. Ou seja, o plano de drenagem urbana vai conter ali as medidas obrigatórias, as medidas para curto e médio e longo prazo. O que vai acontecer, o que pode acontecer, quais são as soluções que nosso município pode utilizar, pode recorrer. Olha só, é um número muito grande. E, infelizmente, o que precisa hoje é que esses municípios, eles se preparem. Eles, né, vão correr atrás de elaborar esse plano municipal desde o de saneamento básico, que a maioria dos municípios já tem, mas o plano municipal de drenagem urbana, que é a principal ferramenta que o município pode ter para resolver a solução. Por isso que eu acredito que sim, tem solução. Sim. Ainda, a gente consegue ainda ter cidades resilientes, cidades inteligentes, cidades muito boas para viver. E aí também a gente adaptar também, né, a realidade que a gente está vivendo hoje, né? Você está me falando, as chuvas já não são mais as mesmas. Não são. Isso, como engenheira, o engenheiro, o que é que nós fazemos? Quando a gente vai projetar, por exemplo, uma rede de drenagem, a gente pega a série histórica de 30 anos, que a gente chama assim, série normal. Dados de chuva de 30 anos. Com esse histórico, estatisticamente, a gente faz os nossos cálculos para chegar na nossa chuva de projeto. Né? A gente tem a chuva de projeto. Essa chuva de projeto, eu tenho uma chuva de projeto, consequentemente eu vou ter uma vazão associada a essa chuva de projeto. Ou seja, a minha tubulação eu vou dimensionar para essa chuva de projeto, só que essa chuva não existe mais. Pois é. Essa chuva não existe mais. Então, todas as nossas cidades, elas estão com projetos. Quando eu falo sistemas de drenagem, a sarjeta, a boca de lobo, a galeria, todos esses sistemas, como por exemplo um canal aberto, que muitas cidades a gente tem, e esses sistemas, eles foram dimensionados para uma chuva que já não existe. E aí é onde está, o que a gente vai fazer agora? A gente tem que reter
essa chuva na fonte. Por isso que eu acredito que as cidades inteligentes, resilientes, elas dão um passo atrás lá. Elas estão desconcretando, estão usando soluções baseadas na natureza, estão tendo esse renovo, voltando atrás para que essa chuva que vai cair, que a gente não controla mais, a gente não controla quando vai chover e como vai chover, mas que quando essa chuva cair em uma determinada região, ela não gere escoamento superficial, ela seja infiltrada. Porque se gera escoamento superficial, em algum lugar, vai cair lá no exutório, no fundo do vale, e vai gerar alagamentos, enchentes, enxurradas. A gente agora tenta infiltrar no local, que a gente chama soluções compensatórias ou soluções na fonte, né? Soluções baseadas na natureza, na fonte de geração. Eu adorei esse termo de soluções baseadas na natureza. SBNs, que chama Soluções Baseadas na Natureza, e BH é referência, por incrível que pareça. A gente vê muitos casos aqui, né, quando chove, mas BH é referência em soluções baseadas na natureza. A gente tem mais de 60 jardins de chuva espalhados pela cidade, e esses jardins, eles facilitam ali a infiltração. Então, quando chove, a água ela não vai escoar, ela vai infiltrar. E aí a gente tem o quê? A reposição do lençol freático, a diminuição da enxurrada, a diminuição da vazão e também uma melhora na qualidade da água, né? Então, assim, é o futuro. É uma tendência mundial. É uma tendência mundial, a gente está avançando muito. Eu acredito que no Brasil hoje, São Paulo e BH são ali caminhando juntos, né, em termos de referência, mas outros países já utilizam, né, Inglaterra, Europa, algumas cidades aqui da América Latina também.